que a gente herdou de 2023 e o balanço também, obviamente, do primeiro semestre de 24. Porque já acabou o primeiro semestre e a gente está aqui também para prestar contas dessa gestão. E depois o resultado do primeiro semestre, onde o Fred vai apresentar, e tem uma participação também do Pantaleão, e depois a gente vai comentar um pouquinho do futuro do Corinthians e das iniciativas que a gente tem pensado, que a gente tem trabalhado, para que a gente enderece todos os pontos aí. Então vamos começar falando um pouco de uma coisa que é muito comentada, né, que é a dívida do Corinthians. Essa é a evolução da dívida bruta nos últimos anos, até dezembro de 2023. Então, em dezembro de 2023, esse é o valor que estava no balanço do Corinthians, uma dívida de 1.969 bilhões, e, recentemente, foram adicionados passivos fiscais que não estavam provisionados ou contabilizados, que são referentes ao passado, não são referentes a essa gestão atual desse ano de 2024. Então, são 220 milhões que em breve estarão sendo adicionados ao balanço e que parte disso é uma dívida municipal e parte é uma dívida federal. Então, a dívida bruta, vamos falar bem claro isso, porque daqui a pouco tem uma discussão sobre dívida bruta e dívida líquida, a gente vai apontar aqui isso claramente. A dívida bruta do Corinthians no final de 2023 era de 2.189 bilhões. Aqui está a divisão da dívida, né, entre parte onerosa, o fiscal não provisionado, o parcelamento tributário e a Arena, que é uma dívida do clube de 700 milhões. No oneroso, a gente tem fornecedores, empréstimos, parte do tributário vencido, obrigações sociais, imagens, que quando iniciou o ano tinha muitas imagens atrasadas dos jogadores, e outras contas e contingências também. Então, a Arena também compõe isso, e o parcelamento tributário, que estava, no começo do ano, em 591 milhões de reais. Aqui é muito importante a gente trazer esse slide, porque isso aqui mostra quanto da dívida do Corinthians, que foi herdada por essa gestão, vence nessa gestão. Então, a dívida que a gente assumiu de 2,189 milhões, ela tem 1.215 bilhões, que, se não tivesse atraso e se a gente tivesse tudo sendo pago conforme, teríamos que pagar 1.215 milhões de reais nessa gestão de dívidas do passado. Certo? E daí também a gente trouxe aqui a questão do contas a receber. Também tinha contas a receber. E as contas a receber estavam em 655 milhões, certo? Nesse triênio, o a receber era de 550 milhões, porém, desses 550 milhões, temos um PDD. PDD, para quem não sabe, é uma provisão de devedores duvidosos, coisas que hoje a gente não acredita que vai receber, certo? De 178 milhões. Portanto, um fluxo a receber de 382 milhões. Isso significa que nessa gestão das dívidas do passado, o Corinthians tem a pagar 833 milhões de reais. E aqui agora a dívida de junho de 2024, certo? Passou-se um semestre e a dívida que era de 2.189 bilhões, hoje ela é de 2.311 bilhões, certo? Divididas entre oneroso, Arena e tributário. Tem um aspecto muito importante que a gente vai falar um pouco mais para frente, quando a gente for falar do resultado de 23 contra 24, né, contando um pouco para vocês de como foi o primeiro semestre, que é muito importante destacar. A dívida ela aumenta 122 milhões de reais, correto? Só de juros
da dívida herdada são 139 milhões. Então, a dívida aumentou menos que os juros que incorreu no período. Então, isso é muito importante destacar. E aqui, acho que é para a gente comentar, esclarecer sobre a responsabilidade da gestão. Porque tem muito se comentado, e principalmente essa semana, sobre a falta de responsabilidade do Corinthians em relação ao tamanho da dívida, em relação ao todo. Porém, quando eu e o Fred assumimos aqui, recentemente em julho, e junto com essa diretoria, a gente teve uma conversa com o Augusto e com o Fabinho, que a gente precisava de tempo para entender a situação do Corinthians, a gente precisava de tempo para ver onde estava, até para ver com mais clareza um fluxo de caixa de longo prazo. Porém, mesmo não tendo essa visão de fluxo de caixa de longo prazo e sabendo da situação do Corinthians de precisar de reforços e precisar melhorar na questão desportiva, a gente teve uma conversa com o Augusto e com o Fabinho, onde a gente deu a eles 20 milhões de reais para o Corinthians aumentar o déficit em 24. Ou seja, eu falei, vocês podem, somando a economia de custos com jogadores que saiam, mais as receitas com as vendas, menos os custos com os direitos econômicos, mais os salários que vão entrar em 24, a gente deu para eles que esse número aqui poderia ser menos 20 milhões. E agora, terminada a janela, a gente traz um superávit na janela de 39 milhões, onde o Corinthians esse ano está economizando 19 milhões de quando a gente começou a janela de custos que a gente teria. Então, isso foi um trabalho feito em conjunto, onde a gente mapeava a cada nova contratação, a cada nova negociação, tanto a entrada do jogador como a saída. Foi um trabalho muito intenso para que a gente controlasse e tivesse no máximo os 20 milhões ali de adicionar no período de gastos a mais. E com o final da janela, a gente trouxe um superávit de 19 milhões. Acho que isso é uma parte muito importante de frisar, para mostrar que o Corinthians está sendo feito com muito planejamento e muita responsabilidade. Fred. Bom dia, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado, é uma honra estar aqui. Vou falar um pouco sobre o que está acontecendo no primeiro semestre, e para esclarecer a vocês todos, e depois no final a gente pode, com as perguntas de vocês, esclarecer ainda mais. O Thiago me lembrou aqui que naquele balanço que está feito relativo a entradas e saídas dos jogadores, dessa responsabilidade fiscal, estava ali a foto dele, mas é só para frisar, o Memphis está incluído ali nessa conta também. Tá? Então, e muitas pessoas me perguntam até, puxa, Fred, você sempre foi considerado um cara da restrição, da disciplina, e a gente está... Mudou alguma coisa? Assim, não mudou nada. Eu estou muito tranquilo dentro do Corinthians com a responsabilidade daquilo que está sendo feito. Você quer falar, Pedro? Eu só queria adicionar uma coisa importante, porque era uma promessa do presidente de trazer em aberto, jogador a jogador, quanto que a gente iria gastar, o valor que foi pago e o percentual do clube. Ali não tem, mas a gente se compromete, isso a gente já tinha conversado antes, que a gente vai enviar a vocês até amanhã a lista completa da janela de quanto foi gasto e quanto percentual econômico em cada jogador. Obviamente, por uma questão de compliance jurídica, a gente não pode abrir os salários dos jogadores, porém, a questão econômica, em geral, e os detalhes do contrato, a gente vai enviar a vocês hoje ainda. Hoje não, perdão, até amanhã. Então vamos lá, Laviane. Bom, essa é a tabela do comparativo das receitas no primeiro semestre, que é o que a gente está discutindo aqui, em relação a 2023 e em relação também ao que foi orçado por nós. Eu digo nós porque eu já me incluo aqui com a responsabilidade de toda a administração, embora, como todos vocês saibam, eu tenho começado aqui a partir de julho.
Então, em direitos de TV, nós tivemos uma receita no ano passado de 166 milhões de reais. Esse direito de TV mais os direitos comerciais, placas e tudo estão relativos ao campeonato que estão incluídos ali embaixo. Nós orçamos 155 milhões, porque a gente já orçou que não participaria da Libertadores, né? Mas tivemos ainda alguns reveses com desempenho no Campeonato Paulista e uma questão também de placas. Não que a gente não tenha aumentado a receita com as placas, essa gestão aqui até melhorou muito a negociação com as placas. Acontece que o fluxo financeiro não impactou, ou impactou ainda negativamente nesse primeiro semestre. Vamos ter o benefício dessa melhoria desses contratos para frente. Mas, de qualquer maneira, isso justifica um pouco a diferença em relação ao orçado e explica também a queda em relação ao ano passado, mas isso já estava contratado também, né, antes dessa gestão começar, né? No que diz respeito aos patrocínios, nós tivemos uma evolução brutal, né? Apesar de também termos vivido alguns problemas, né? Como vocês sabem, de gaps e de ainda não termos conseguido a venda de todas as cotas de patrocínio que nós temos disponíveis. Mas, no ano passado, no primeiro semestre, nós tivemos uma arrecadação de 64 milhões, nós orçamos 126 e nós realizamos 105. Quer dizer, nós orçamos praticamente o dobro, né? E nós estamos com cerca de 70% acima do que o Corinthians fez no ano passado. Eu, Fred, né, como eu já falei aqui, eu acho que o potencial do Corinthians é monumental. Eu acredito que o Corinthians tem aí uma oportunidade ao longo do tempo de melhorar muito as suas receitas. Na arrecadação de jogos, né, nós orçamos um pouco mais, mas estamos empatando com o ano passado. Aí depois tem uma questão também de ter acesso a determinados pontos do campeonato. O Campeonato Paulista, especificamente, afetou um pouquinho aqui. Depois, receitas de marcas e outras. Essa é uma área que, embora não tenha sido orçado um pequeno crescimento, não crescimento, é uma área também onde a gente está falando dos licenciamentos, das lojas franqueadas. Na minha opinião, aqui tem uma oportunidade também muito grande de melhoria, e principalmente a gente compara o Corinthians a outros clubes, né? Contribuição dos associados, onde entra o grupo de sócios também. Mais uma vez, a gente teve um orçamento... Desculpa, eu confundi, né, a dos associados com 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não, está certo. 33 milhões orçado, fizemos 37. Aqui também é uma área que a gente tem uma oportunidade enorme, né? Receita com fiel torcedor, receita com o próprio clube, de reorganização. O clube conseguiu um aumento do número de associados bastante expressivo, né? Muito forte. Mas no fiel torcedor a gente tem muita coisa para fazer, principalmente, de novo, quando a gente compara com clubes que são de dimensão até inferior à dimensão do Corinthians, né? E nas explorações comerciais é que a gente é um fator já menor e que a gente também pode trazer, principalmente nas mídias sociais, na digitalização, nas receitas de digitalização, também conseguir muito mais. Mas, de qualquer maneira, eu queria deixar bem claro que as receitas foram orçadas. Isso já é um orçamento revisado no começo do ano, em abril, já feito por essa administração. Nós orçamos 374, que já era superior ao que o Corinthians fez no primeiro semestre de 2023, e nós estamos realizando, apesar dos percalços e apesar de estar no primeiro semestre dessa nova administração, que eu digo que, assim, que é o início, assim, né, da decolagem, nós já estamos realizando um desempenho melhor que o do ano passado. Agora vamos falar das despesas. Puxa, mas o Corinthians está gastando muito mais. Na minha opinião, não é verdade. E está aqui os números aqui, né? Eu tive um mestre da área de finanças que falou assim, os números falam, né?
Então, eu sou sempre muito afeito assim, aos dados e fatos, da gente olhar, de olhar com calma e entender os números. No que a gente fala de despesas de pessoal, onde está incluído o futebol, as despesas não aumentaram, embora a gente tenha orçado um pequeno aumento de 206 para 212 e nós realizamos 204 milhões no primeiro semestre, o que mostra a responsabilidade fiscal dessa administração. Nas despesas gerais e administrativas, nós tivemos 37 milhões no ano passado, estamos tendo 26 milhões esse ano, uma redução também considerável, contra 33 milhões de orçado. Despesas com indenizações, aqui sim, nós temos um número maior, mas aí até por um aspecto contábil ele está um pouco inflado, porque na transição do patrocinador, nós tivemos um valor de reajuste relativos a antecipações, que, na verdade, uma parte desse valor foi pago pelo novo patrocinador. Então, não foi uma despesa do Corinthians. Mas, contabilmente, nós consideramos o que esse patrocinador pagou a mais como receita, lá naquela conta da receita, e, por outro lado, que o Corinthians contribuiu na devolução dessa antecipação ao patrocinador anterior, nós consideramos o número inteiro aqui. E é o que explica ali o grosso daquela defasagem ali, que nós vamos corrigir ao longo do tempo, pelo aumento do volume de patrocínios daqui para frente, né, do segundo semestre em diante, nos anos de 2025 e 2026. Despesas com jogos, nós estamos mais ou menos na mesma faixa, isso não flutua muito, porque o custo do jogo flutua pouco, a lotação é mais ou menos a mesma, e aqui não tem muito o que comentar. Na questão de serviços, nós tivemos também um pequeno aumento, mas aí são flutuações normais. Eu acho assim que a mensagem principal é que a despesa foi aumentada de 311 para 326, e desses 326 a gente tem ajustes para fazer que são superiores a esses 15 milhões, o que mostra que a gente ainda está gastando menos. E na nossa visão, o Corinthians vai aumentar muito a sua receita daqui para frente e vai aumentar a despesa, mas o que ele aumentar na despesa, ele vai aumentar no futebol, porque esse é o principal objetivo. É isso aqui. Pantalhão, que tem uma boa notícia para dar para vocês também. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer aqui também participar desse dia da transparência, algo que, desde o início da gestão, era o objetivo. Entendemos a ansiedade de ter, né, essas informações, esses números, mas eles precisavam ser compilados o mais adequadamente possível para que a gente pudesse trazer números mais reais e efetivos para divulgar para vocês. Esse slide, especificamente, eu preparei com a ideia de mostrar o resultado relacionado ao impacto das demandas judiciais no orçamento, que, dependendo do resultado, claro, ele vai impactar o departamento financeiro, vai impactar as finanças do clube, ou, por outro lado, ele acaba, então, evitando que o clube tenha aquele determinado gasto. Eu dividi aqui para vocês, então, da seguinte maneira, considerando aqui uma premissa importante. Esses números são os números que se materializaram no primeiro semestre agora de 2024. Não significa que necessariamente são processos que começaram em 2024 e já terminaram. Eles tiveram seu resultado definitivo consolidado agora no primeiro semestre de 2024. Então nós temos, por exemplo, dividindo por assuntos, ações relacionadas a esse tema improcedências. O que eu quero trazer aqui? Pessoas que demandaram o Corinthians e que, naturalmente, acabaram tendo as suas ações consideradas improcedentes. Então, a gente tem, desses números apresentados aqui, um total de 402 milhões de ganho econômico para o clube, porque o clube acabou, se repito, todas as ações fossem procedentes, o clube teria que desembolsar algo em torno desse valor. Ok? Então, esse é o resultado relacionado às improcedências.
A mesma linha de ideia em relação aos processos tributários. Quando a gente pensa nos processos tributários, o resultado positivo, o ganho econômico em 5 processos de 37 milhões de reais em favor do clube. Acordos cíveis e judiciais e extrajudiciais, aqueles acordos que eventualmente o clube, ao invés de seguir, esticar aquela demanda, o clube chama a parte contrária e negocia. Dentro desse cenário, considerando aqui os acordos cíveis, nós temos um resultado positivo de 27 milhões de reais, ou seja, aquilo que a pessoa pretendia com o ingresso da ação e a gente conseguiu, de alguma maneira, diminuir e alcançar esse resultado. Em relação a acordos nos processos trabalhistas, a mesma situação, nós tivemos aqui um resultado positivo de 3 milhões de reais, considerando 29 dessas demandas. Exclusão da lide. O que é isso? Só para vocês mais ou menos entenderem, é aquela pessoa que processa uma empresa e coloca o Corinthians junto naquela determinada ação, como se o Corinthians fosse corresponsável por aquele ressarcimento ou algo do tipo. Então, todas as situações que existiam os processos e que nós tivemos o resultado positivo de tirar o Corinthians daquele processo, daquela demanda, nós temos então aqui um número de 1 milhão de reais. E, por fim, os valores excedentes recuperados. O que é essa linha aqui destacada? Muitas vezes, durante a tramitação do processo, você, para determinadas situações processuais, tem que pagar guias, recolher determinadas situações, às vezes uma penhora na conta do Corinthians, que ela acaba vindo de uma forma mais exagerada, maior do que aquilo que deveria ser. Então o Corinthians vai para poder buscar a devolução daquele excesso, daquele excedente. Nós alcançamos aqui o retorno de 100 mil reais. Isso significa que, em termos processuais, nós tivemos uma materialização de ganho econômico para o clube no valor de 471 milhões de reais no que se refere às questões processuais. Tá claro? Vamos dar então sequência aqui a apresentação com outros temas e depois ficaremos aqui à disposição. Isso aqui é para a gente mostrar um pouco do que eu comentei naquele slide anterior sobre os juros. Isso aqui é só os juros do primeiro semestre. Em relação ao primeiro semestre de 2023, teve um aumento e teve algumas situações que não foram orçadas e que acabaram surpreendendo negativamente. Então, como eu disse, os juros do primeiro semestre apenas foi 139 milhões de reais. E isso significa que, obviamente, a gente não tem o número ainda correto que vai ser o segundo semestre, a gente vai trazer para vocês no começo do ano que vem qual vai ser os juros, porém, se você extrapolar esse valor, estamos falando de só juros próximo a 280 milhões de reais por ano. Ok? Isso. Próximo slide. Isso aqui eu acho que é o Fred. Vem, Fred. Eu vou ficar aqui. Mais uma vez, a gente pega aqui a comparação com 24 das receitas de venda. Tem um grande crescimento já no primeiro semestre, né? Principalmente por conta do Moscardo, né? O orçamento foi menor, então a gente já previa um aumento e mesmo assim a gente conseguiu um resultado bem melhor com relação à venda. É basicamente isso. Qual